Capítulo 32. Tempo para o colapso. 5 dias, 10 horas. Visualizações, 69 mil milhões. Seguidores, 635 milhões. Favoritos, 149 milhões. Ao aproximarmos-nos do quadrante com o vão da escada, pudemos ver que havia agora uma guilda tutorial e outra sala segura logo a seguir as escadas. O plano era sondar os monstros, ver a dificuldade que tinham. Se fosse algo que conseguíssemos lidar, nós limpá-los íamos. Assim que encontrássemos a sala do chefe, faríamos um juízo sobre como proceder. Depois disso, escoltaríamos a equipa Meadowlark para dentro do vão da escada. Nós tínhamos ido dormir e acordado com os nossos números sociais na estratosfera. As visualizações e os seguidores de Donut eram quase iguais aos meus, mas os favoritos dela eram o dobro. Fazia sentido. Mordecai tinha dito que as pessoas só tinham um número limitado de favoritos para usar, e Donut era o membro mais divertido da nossa dupla. Eu estava bem com isso. Eu tentei não pensar nisso. Tínhamos trabalho importante a fazer hoje. Até Donut, felizmente, começou a prestar atenção à tarefa em mãos assim que vimos os primeiros pontos vermelhos a aparecer no nosso mapa. Ela andava a debitar uma treta motivacional qualquer sobre aproveitar o dia e lutar pela honra dos nossos idosos, mas eu acho que até ela percebeu que estava a ser irritante. Um par de seguidores tinha desaparecido, e pensarias que alguém a tinha esfaqueado na cara pela maneira como ela reagiu. Os pontos estavam logo ao lado da via principal. As artérias principais neste andar não eram tão largas como no andar de cima, e o chão estava menos uniforme. Dentro dos quadrantes em si, tínhamos de ter cuidado onde pisávamos. O chão de betão estava rachado e estilhaçado. Pequenas rochas afiadas estavam por todo o lado. Eu afastei uma pedra com o pé. Por baixo, os meus dedos brilhantes cintilavam. Eu tinha tentado que Donut me mostrasse como usar o kit de pedicure, e ela tinha se rido de mim. Foi Imani, de todas as pessoas, que se sentou comigo. A enfermeira estoica puxou as ferramentas uma de cada vez, explicando objetivamente como funcionavam. Os buffs ativaram-se todos após cerca de 15 minutos de trabalho. Eu não precisei de usar todos os itens. Eu só tive de fazer uma encenação. Mas agora os meus pés brilhavam, e embora a sensação não fosse diferente do que tinha sido antes, eu conseguia sentir o aspecto inquebrável dos ossos dos meus pés. Eu sabia que se deixasse cair uma pedra sobre os meus dedos, eles não se estilhaçariam. Continuaria a doer, mas eles permaneceriam intactos e sem cicatrizes e tão bonitos como sempre para a IA psicótica. Eu espreitei a volta do canto para ver os monstros. Eram 3 deles sentados numa sala larga iluminada por tochas. Estavam sentados num círculo, a jogar dados. Eram humanoides pequenos, semelhantes a trolls, com cabeças sobredimensionadas. Cada um tinha narizes aduncos, bochechas avermelhadas e bocas com apenas alguns dentes. Usavam macacões verdes esfarrapados e cobertos de remendos. Cada um tinha sapatos de fivela estilo peregrino. Demasiado pequenos para mim. Se não fosse pela pele mosqueada e pelo cabelo preto encaracolado, eu pensaria que eram um tipo de goblin. Os 3 tinham o nariz a pingar. Tossiam, espirravam, bufavam e esfregavam as mangas com os braços enquanto jogavam o seu jogo. Os 3 tinham fisgas nos seus colos. Armas de longo alcance. Eu não gostava de armas de longo alcance. Um Vaccinated Chlorishaun Heavy Up Consultant, consultor Heavy Up Chlorishaun não vacinado, nível 3. Se ouvires música de banjo, corre. Chlorishaun são parentes distantes, hillbilly, dos Leprechauns. E enquanto se diz que os Leprechauns guardam vastas pilhas de ouro,
A única coisa que os Clurichauns podem acumular são polaroides das suas próprias irmãs sentadas na sanita e esquemas de negócios questionáveis. Esta seita em particular é da variedade não vacinada. Não os deixes espirrar em ti. Aviso: isto é um mob de classe fada. Mobs desta classe infligem 20% mais dano contra ti devido ao teu passe de Goblin. Eu voltei a recuar para trás do canto. Eu gostava mesmo que pudéssemos descobrir uma maneira de mudar os pontos deles para branco. Assim poderíamos usar o teu skill de charme. Eles têm asas? O meu amuleto de colar de borboleta faz com que as fadas com asas gostem de mim. Eu acho que não tem, eu disse. Talvez se capturarmos um, possamos falar com ele, disse Donut. Eu diria que é uma boa ideia, eu disse. Mas não com estes tipos. Precisamos de os matar à distância. Eles são tóxicos. Tenho quase a certeza de que nos infligem algo como o teu debuff de sepsis. Vamos tentar atingi-los com 3 mísseis mágicos, super rápido. Faz potência 4 para cada um e vê o que acontece. Se não caírem, atinge-os novamente. Donut assentiu e saltou para o meu ombro. Pronta, ela disse, totalmente concentrada. Aparecemos na esquina. Twap, twap, twap. Donut atingiu cada um com um tiro na cabeça. Eles nem souberam o que os atingiu. Morreram onde estavam sentados. Quantos pontos de mana te restam? 14, disse Donut. Queres experimentar o teu novo feitiço Second Chance? Custa 10, certo? Eu não precisei de lhe perguntar 2 vezes. O corpo inteiro de Donut brilhou com um roxo neon. Um momento depois, um dos Clurichauns estremeceu. Brilhou roxo, a condizer com a tonalidade de Donut. Cambaleou para os seus pés e ficou ali parado, com a cabeça queimada e rebentada tombada para o lado. Um gemido emanou da sua boca molhada e ranhenta. No meu ombro, Donut estremeceu. Um temporizador de 1 minuto pairava sobre a criatura morta-viva. Um líquido transparente escorria do buraco na sua cabeça. Gemeu novamente, desta vez mais alto. Undead Minion of Crawler Princess Donut, Minion morto-vivo da Princesa Crawler Donut, consultor Clurichaun não vacinado, nível 1. Continuou a balançar, sem se mover daquele local. Isto é muito desagradável, disse Donut. Ela fez um som como se fosse vomitar. Eu não gosto disto, Cal. Pergunto-me se serão sempre de nível 1, eu disse, fascinado. Consegues controlá-lo? Eu não sei, disse Donut hesitantemente. Eu não tenho qualquer tipo de controlos. Ela fez uma espécie de gemido desconfortável, algo que eu nunca tinha ouvido dela antes. Ela disse, chamando o zombie. Não parecia reagir. Rasga os corpos mortos dos teus amigos. Cambaleou ali por mais um momento. A contagem decrescente estava em 25 segundos. Depois ajoelhou-se e começou a despedaçar um dos seus companheiros. Esticou a mão para o estômago e simplesmente puxou uma linha de intestinos como um mágico a tirar fitas de um chapéu. Eles continuaram a sair e a sair. O zombie gemeu com um prazer quase sexual. Senti uma pontada de náusea a borbulhar no meu próprio estômago. Sim, isso é realmente nojento, eu disse. O zombie caiu, morto novamente alguns segundos depois. Tinha deixado o seu trabalho inacabado. Eu olhei para os restos com desconfiança. Eu sabia que precisávamos de destruir os cadáveres, mas havia apenas tantas maneiras de o jogo me avisar que estes tipos eram tóxicos. Eu nem sabia se era uma boa ideia chegar perto o suficiente para o saquear. Antes que eu pudesse protestar, Donut saltou e saqueou-os de qualquer maneira. Como um quadrúpede, ela podia puxar os itens soltos e não eslotados como as fisgas e os dados para o seu próprio inventário sem realmente lhes tocar, desde que não fossem muito pesados ou estivessem muito longe.
Eu tinha de os apanhar fisicamente, o que significava aproximar-me dos corpos contaminados. Cada um deles tem um jarro de barro de algo chamado aguardente de qualidade sanitária, disse Donat. Eles são como as lhamas, eu disse. Eles provavelmente vendem a coisa aos outros mobs. Decidimos renunciar à destruição dos cadáveres por agora. Nós voltaríamos na nossa saída e mataríamos quaisquer grubes que andassem a espreitar pela área. Eu contemplei simplesmente explodir os corpos, mas isso parecia um desperdício de explosivos perfeitamente bons. Eu provavelmente podia inventar algo que os queimasse. Eu tinha galões e galões de líquido inflamável. A aguardente deles também provavelmente funcionaria. Mas levaria algum pensamento e tentativa e erro. Eu precisava mesmo de arranjar algo como um machado de guerra que pudesse usar para cortar as coisas à distância. Eles tinham alguma munição de fisga neles? Eu perguntei enquanto nos arrastávamos mais para dentro do corredor. Sim, eles têm pequenos sacos de pedras, disse Donat. Dá-me uma das fisgas e um par de sacos. Eu quero experimentar. Demorei cerca de 3 segundos a perceber que eu não ia ser um empunhador mortal da fisga tão cedo. Mas eu ia praticar. Eu precisava de algum tipo de arma de longo alcance, uma um pouco mais súbil do que o meu habitual pau de dinamite. Quando era miúdo, eu tinha tido uma fisga, e eu era muito bom com ela. Eu costumava colocar carrinhos de brincar no limite da cerca e tentar acertar neles. A memória de repente azedou. Lembrei-me do meu pai, a encontrar a minha fisga. Ele e os amigos dele tinham brincado com ela, partindo o elástico. Ele tinha prometido que me arranjaria uma nova. Nunca o fez. Durante a próxima hora, nós limpamos todos os clurichauns ao longo do anel exterior do quadrante. E por nós, eu quero dizer Donat. Até agora, tudo o que encontramos foi a versão de nível 3. Depois de cada escaramuça, Donat ressuscitava um deles dos mortos, e eu praticava acertar-lhe com a fisga. A arma quase não causava dano nenhum, embora eu estivesse a ficar bom a acertar consistentemente na cabeça dos monstros. A minha skill de fisga acabou por subir para 3, mas não queria passar disso. A skill de Donat no feitiço Second Chance também subiu para o nível 3. Os zombies não estavam mais poderosos, mas os monstros agora ficavam por perto durante 3 minutos em vez de 1. Donat saqueou algo incomum de um dos corpos. Um panfleto intitulado Heavy Up. Ganha dinheiro. Sê o teu próprio patrão. Vai para o próximo andar abaixo. Não parecia ser mágico. Era apenas um panfleto tripartido normal. Deixa-me ver, eu disse. A capa colorida mostrava um grupo de 3 clurichauns fêmeas a rir, a segurar jarros da aguardente. Várias pequenas frases cobriam o panfleto, escritas no padrão do sindicato. Coisas como, tu és o patrão agora, e, às tuas próprias horas, e, não é uma pirâmide. E, seguro. Dentro do panfleto estava uma parede de texto de maioritariamente disparates sobre os benefícios de se tornar um consultor de aguardente Heavy Up. À direita estava uma imagem de uma pirâmide com, não é uma pirâmide, escrito por todo o lado. O fundo do folheto indicava, vê Krakaren ou uma das suas consultoras de linha descendente e aprende como podes heavy up a tua vida hoje. Na contracapa lia-se, brevemente, Heavy Up Smoothies. Portátil. Delicioso. Revigorante. A linha inteira estava riscada com descontinuado, escrito por baixo. Achamos que podemos tornar-nos consultores? Donat perguntou depois de passar uma quantidade exagerada de tempo a ler o panfleto. Diz que, como donos de negócios, ganhamos poder sobre nós próprios e podemos agarrar os nossos próprios destinos. Isso nem sequer significa nada, eu disse.
Eles estão apenas a gozar com os esquemas em pirâmide. Lembras-te quando a Bea queria começar a vender aquelas leggings? É como isso. O armário na sala de troféus de Donut tinha estado cheio de caixas das coisas. Donut tinha entrado numa das caixas e feito xixi nela. Eu sorri, a lembrar-me. A Bea tinha se enfurecido com a pobre gata. Não é uma pirâmide, no entanto. Diz isso mesmo aqui. Anda lá, eu disse. Estas coisas são hostis conosco, por isso não funcionaria de qualquer forma. Eu acho que estes panfletos são para outros mobs neste andar, não para crawlers. Além disso, podemos simplesmente matá-los e levar tudo para nós. Donut guardou o panfleto. Sim, isso parece mais fácil. Nós não teremos de pagar a nossa linha ascendente ou fazer o investimento inicial quando o fizermos dessa forma. Enquanto terminávamos o nosso círculo do anel exterior do quadrante, fui forçado a matar um dos Clurichauns com um soco na cabeça. Donut falhou um tiro, e o pequeno monstro veio a correr diretamente para mim, incrivelmente rápido. Não se incomodou com a sua fisga, optando por agarrar-me. Gurgitou, soando como um pug, a arranhar-me com pequenas mãos marcadas. Eu formei um punho, mas aconteceu demasiado depressa. A minha manopla levou 2 segundos a formar, o que era muito tempo quando se tinha de reagir. O meu primeiro golpe, de punho descalço, atordoou-o. Eu acertei-lhe uma segunda vez, desta vez com a manopla, e o monstro voou, com a cabeça desfeita. Quando abri a mão, os meus dedos estavam cobertos com um resíduo oleoso, verde-lima. Aviso: foste infectado com o contágio, detente. Merda. Um temporizador a piscar de 5 minutos apareceu. Em pânico, puxei o meu ecrã de saúde para ver o que era. Detente, o contágio. Estar com o contágio é como ter a maluqueira. Ou como estar a ter o momento da tua vida. Mas em vez de ser uma coisa boa, estás a equilibrar-te no precipício da morte. Não podes curar a tua saúde usando qualquer método enquanto estiveres infectado com o contágio. Receber o debuff assustou-me profundamente. Eu podia lidar com veneno e vários outros ataques graças à minha armadura, mas nós não tínhamos proteção contra este tipo de ataque. Os nossos feitiços de cura, poções e pergaminhos não ajudavam. Nós precisávamos de algo para afastar coisas assim. Naqueles 5 segundos antes de eu poder ler a descrição, eu estava genuinamente assustado por ter recebido algo que me ia matar. Por si só, o debuff não era grande coisa. Eu simplesmente tinha de esperar que passasse. Eu suspeitava que era parte de um ataque de 2 golpes. Primeiro infligiam-te o contágio, depois atingiam-te com outra coisa que te sugava a vida. Se fosse esse o caso, não importava se estes tipos eram apenas de nível 3. Eles eram perigosos. Nós não vamos mais brincar com estes tipos, eu disse. Deixa-me pensar um minuto. Nós tínhamos recolhido 25 jarros da aguardente. Donut deu-me e eu examinei o grande recipiente de barro. Heavy Up Toilet Grade Moonshine, aguardente de qualidade sanitária Heavy Up. Tipo: acelerante. Efeito: líquido altamente inflamável. Fumos explosivos. Estado: não ativará até ser introduzido em chama. Com 90% de álcool, esta aguardente vai tirar-te o cabelo do peito e depois pô-lo de volta. A versão Heavy Up é destilada usando 2 tipos de açúcares, os rastos de lodo deixados pela passagem do Brindle Grub e uma fonte secreta e proprietária. Criados exclusivamente no 2º andar da masmorra pela companhia Heavy Up, os jarros desta mistura são altamente procurados pelos estabelecimentos de bebidas que povoam o 3º, 6º, 9º, 12º, 15º e 18º andares. Beber um trago, definido como 45 ml, desta poção,
fará com que ganhes imediatamente o debuff Shit Faced, bebedo, tem uma probabilidade de 50% de te deixar cego por um período de 30 horas, uma probabilidade de 5% de te matar imediatamente, e uma probabilidade de 45% de aumentar permanentemente uma stat aleatória em 2 pontos. Diz que são valiosos, disse Donut. Achamos que podemos mesmo vendê-los se não nos tornarmos consultores? É o que parece, eu disse. Além daquela tua tiara, esta é a primeira vez que realmente vimos algo que nos dá pistas sobre os andares mais profundos. Donut indicou a tatuagem do punhal no meu pescoço. O Desperado Clube, ela disse. Talvez seja no próximo andar. Eu aposto que eles vão comprar-nos tudo porque somos membros do clube. Nós seremos ricos. Talvez, eu disse. Vamos ver se nos resta algum jarro quando acabarmos. O que queres dizer? Perguntou Donut. O que é que vamos fazer com eles? Eu sorri. Eu suponho que não tens mais tochas extra? Carols Jugue-o, Boom, jarro, Boom de cal. Tipo, atirável incendiário. Efeito. Quando aceso e atirado, resulta numa pequena explosão, seguida por dano de salpico ardente sobre uma área ampla. As chamas arderão por 15 segundos por nível de manuseamento de dispositivo incendiário do atacante. Estado: inerte até que a tocha seja ativada. Criado por um homem instável e sem calças que fala com um gato, o jarro Boom de cal adota a abordagem, quanto maior, melhor, quando se trata de garrafas de fogo de Hobgoblin. Queima mais quente, maior e mais rápido do que o teu cocktail Molotov normal. O uso de uma tocha padrão em vez de um pavio de pano torna estes dispositivos muito mais estáveis. Apenas não o deixes cair depois de estar aceso, para não te encontrares a fazer uma imitação de Joana Dark. Eu recebi uma série de feitos depois de terminar a garrafa. Eu li a descrição novamente e suspirei. Cal, olha, deram o teu nome. Sim, Donut. Eu vejo isso, eu disse. Achamos que todos verão assim? Eu não sei. Espero que não, eu disse. A minha skill de manuseamento de dispositivo incendiário tinha saltado para 5 imediatamente após a construção do dispositivo. Tudo o que eu tinha feito era abrir o jarro, despejar 1 ou 2 salpicos até ficar cerca de 3/4 cheio, adicionar um par de onças de óleo de goblin do meu inventário, e depois enfiar uma tocha no buraco. A tocha curta e afunilada encaixou perfeitamente na boca do jarro, selando-o como uma rolha. Era quase como se tivesse sido feito para isso. Nós testamos um só para ver se realmente funcionaria. Os jarros de aguardente de barro pareciam bastante sólidos, e eu estava com medo de que não partissem. As garrafas tinham "Heavy Up" escrito na lateral. A parte fixe das tochas era que eu podia simplesmente olhar para elas e mentalmente selecionar ativar, e elas começavam a arder. Não era necessário isqueiro. Eu acendi a tocha, agarrei o jarro pela pequena pega redonda, e atirei-o alto no ar, a fazer um arco em direção a um grupo de 3 Clurichauns mortos. Uoshi! O jarro partiu-se facilmente. A explosão em si foi insignificante, mas as chamas iradas salpicaram como água sobre uma ampla área, a crepitar e a assobiar com raiva, a brilhar azul. Tivemos de recuar. Uau! Donut gritou, a saltar para cima e para baixo. Olha só para aquilo! As chamas atingiram o teto, e tivemos de sair mais da sala devido ao calor. Quando finalmente se apagou, 1 minuto e 15 segundos depois, tudo o que restava na sala eram cascas crocantes e enegrecidas de corpos e cinzas. Bem, isso é muito fixe, eu disse. Nós sentámo-nos e fizemos mais 10 dos dispositivos. Depois do fogo, a sala cheirava estranhamente a uísque e torradas. A maioria dos jarros já estava cerca de 3/4 cheia, o que era bom.
Eu não tive de desperdiçar nenhuma da aguardente. Por curiosidade, examinei os jarros no meu inventário e comparei o seu valor com os meus outros dispositivos explosivos. Os jarros estavam bastante altos na lista, logo acima das bombas de fumo. Os jarros de aguardente cheios e inalterados eram mais valiosos, no entanto. Na verdade, estavam perto do topo da minha lista, logo acima da mesa do engenheiro que eu ainda tinha, a única mesa intacta que me restava depois da nossa construção da reduto. Estas coisas eram muito menos perigosas, pelo menos para mim, do que os paus de dinamite de Goblin. Mas eram um pouco demasiado bons. Perdemos a capacidade de saquear os cadáveres quando eles se queimavam, o que significa que perdemos a nossa capacidade de obter mais jarros. Avançamos em direção ao vão da escada. Decidimos incinerar todas as outras salas, o que manteria o nosso fornecimento de jarros estável. Continuamos o nosso padrão de Donut a ressuscitar os mortos e eu a praticar com a fisga, o que atrasou o nosso progresso, mas deu-nos algum treino muito necessário. A minha skill de fisga permaneceu constante. No entanto, recebi algumas outras skills, incluindo pontaria e mão firme. A skill de Donut em Second Chance subiu para o nível 4. Finalmente, encontramos um novo tipo de mob mesmo à saída da sala do chefe, que estava felizmente separada do vão da escada. Esta sala era grande e, tal como a oficina dos Goblin, estava cheia de dezenas dos pequenos imbecis. Não havia qualquer tipo de maquinaria gigante, mas um tubo corria ao longo do teto desde a câmara do chefe distante até ao centro da sala, a curvar-se para o que parecia uma banheira de alumínio suja. Havia pilhas das garrafas, vazias e cheias na sala. Os de nível 3 cobertos de ranho estavam a pegar nos jarros e a despejá-los na banheira para os encher. Na extremidade distante da sala estava uma porta guardada por um par de pequenas criaturas flutuantes. Estas não eram Clurichauns, mas pequenas fadas gordas que zumbiam com um par de asas de beija-flor. Pareciam soccer moms aladas em miniatura. Espreitei a volta do canto e examinei as suas propriedades. Laminac Heavy Up Consultant Elite, Consultora Elite Heavy Up Laminac, nível 6. O segundo nível do Império Heavy Up. Estas consultoras Laminac não precisam de falar com um gerente. Elas são as gerentes. Elas gerem o seu negócio com uma eficiência brutal. Disse que se um dos seus subordinados ficar para trás nas suas quotas de vendas, elas punem-nos exigindo que tomem um gole do seu próprio produto. Aqueles que sobrevivem são reaproveitados como trabalhadores para a sala de enchimento, ou pior, como engenheiros de destilaria, a trabalhar diretamente sob a própria Krakaren. Estes mobs não têm quaisquer habilidades especiais para além da imunidade à maioria dos ataques que sugam a saúde. Tendo sobrevivido anos a beber o seu próprio produto, disse que a sua essência é especialmente valiosa, apreciada como um escudo contra doenças. Num canto empoeirado da sala estavam o que parecia ser um par de bicicletas estacionárias do tamanho de crianças, do tipo que os ginásios usavam para suas aulas de spinning. Havia algum tipo de sistema de roldana estilo Goblin ligado a ele, mas eu não conseguia perceber o que se estava a passar a partir daqui. Uma faixa pendia do teto no mesmo canto, mas estava apenas presa por uma extremidade, e pendia verticalmente, esquecida. A faixa dizia, Heavy Up Smoothies. Revigorante. Ok, eu disse. Nós precisamos de matar todos na sala, mas se quisermos manter aqueles jarros e aquela aguardente, não podemos explodi-los ou queimá-los. Além disso, parece que podemos obter algo de bom dos cadáveres das coisas Laminac. Meu Deus, disse Donut. Como é que podemos fazer isso? Nós espreitamos novamente a volta do canto, mantendo-nos baixos. Achamos que consegue saltar para lá? Eu perguntei,
a apontar para a parede distante com as duas fadas. Usando o teu feitiço, quero dizer. Oh, sim, definitivamente. Eu assente. Bom, aqui está o plano. Ponto.